Muito bem, amigos da Movement e da Sociedade Metamorfoses. Estamos aqui mais uma vez para um episódio aqui, meu amigo Carlos Amoroso, na ausência hoje do nosso amigo Alan, né? Mas estamos aqui com uma figura especial da educação física, né? O meu amigo Charles Ribeiro, Charlinhos, né? Que veio aqui bater um papo com a gente. E nesse papo a gente vai desenvolver aqui, ele criou um método, né, de aprendizado de pedal e de bicicleta para adultos, para criança, para quem tem segurança, para quem quer aprimorar parte técnica, que é um método bem legal que ele me explicou, que eu conheci. E vamos também bater um papo sobre aderência, que é outro ponto muito forte dele, né, uma pessoa sensacional, com a personalidade forte, e tem vários alunos aí que o acompanham há muitos anos, e a gente vai levar a nossa resenha para esse lado também da aderência, da profissão, da nossa profissão. Então é com muito prazer aí que eu recebo nosso amigo Charles. Antes de mais nada, né, aquela coisa do dar o like, aquela coisa toda, né? Se puderem aí ajudar o canal, vai ajudar muito. Né, Amoroso? Quer falar alguma coisa? Se quiser mandar um Pix também, né? Não tem nada aí para vocês mandarem, mas se quiserem mandar, pede aí no direct. Pede no direct. Para ajudar a comprar uma água aí, ó. Refrigerante. Charlinhos, prazer estar aqui com você, tá? Queria que você, se quiser, pode se apresentar aí e começar a explicar aí o teu método, que é bem interessante, que eu acho que vai agregar bastante aqui no nosso bate-papo. Tá bom. Obrigado por vocês estarem me recebendo. E eu fico feliz porque eu quis estar aqui. Eu já assisti a vocês e, de certa forma, eu cavei isso, entendeu? Eu falei assim, pô, eu quero ir lá. Eu queria participar disso aqui. Verdade, Charles. Então, eu fico feliz bem também lembrado. de estar aqui. O lance da bicicleta, essa atividade da bicicleta, tudo começou com uma professora lá da academia, a Isabela, esposa do Marcelo Cabral. Um dia ela falou assim para mim, Charles, você poderia ensinar um garoto a andar de bicicleta? Eu falei, pô, vou. Eu sou da educação física, sem andar de bicicleta, fui. E aí... Um garoto novo, né? Jovem. Uma criança, tipo, 6 anos. Ensinar mesmo, né? Equilíbrio, aquela coisa inicial. Tudo. A criança não sabia, ela estava de rodinha ainda, era para tirar a rodinha. E aí comecei esse processo de levar a criança para fazer esse aprendizado. E várias coisas foram acontecendo. Aonde ensinar, como ensinar... O meu aprendizado com a criança é muito bacana isso. A gente aprende muito na hora que você está ensinando para uma criança. É muito bacana. A coisa é muito recíproca. Isso é muito bacana. E eu tive... Isso tem 20 anos. Foi a primeira criança. Essa criança deve estar morando fora e tudo já. E ao longo desses anos... vieram as pessoas vieram me acessando para filho, para sobrinho, para amigo e tal. E eu vim fazendo essa iniciação. Tá? As crianças vêm com uma certa dificuldade. Né? Cada criança tem uma característica, uma certa dificuldade. E você vai tentando encaixar aquilo ali para tentar melhorar. E olha, assim, isso é tudo muito empírico. Você vai buscando aquilo ali. Eu ia falar isso. Bem empírico. Né? Você vai buscando aquilo ali. O equilíbrio na bicicleta é uma coisa que eu sempre falava para a criança. Você tem que pedalar forte. Você tem que pedalar. O resto vai acontecer. Você tem que pedalar, tem que pedalar, tem que pedalar. Eu fico do lado da criança e vou, se ela desequilibra, eu vou colocando ela no prumo. Tá? E a criança vai pedalando, vai pedalando, vai pedalando. Isso, para mim, era uma coisa só assim, tipo... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? A maioria das crianças, nesse embalo aí, elas vão pegando o jeito e se equilibram. E vão embora. Mas tem algumas crianças que não. Que demoram um pouquinho mais para esse equilíbrio amadurecer. Aí você fala, pô, como é que eu vou fazer
para que isso aconteça. Aí eu já comecei, quando começaram a vir as primeiras crianças com um pouco mais de dificuldade, aí eu comecei a pensar assim, pô, ele não está se equilibrando. Você coloca ele em cima da bicicleta, você manda ele pedalar, ele mal pedala, ele já desequilibra. Eu me lembro que a primeira vez que uma criança foi o Rafael, aí eu peguei ele e levei ele para um canteiro, para ele andar na borda de um canteiro. Tipo assim, você está vendo? Você está se equilibrando aí. Vão para a bicicleta. Só que isso, assim, muito entre aspas, é um pouco de teoria. Por quê? Na hora que a criança começa... Na hora que você está ali em cima da bicicleta e você começa a pedalar e o equilíbrio ainda não chegou para você, é porque aquele sistema ali ainda não amadureceu. O nosso sistema de equilíbrio ainda não amadureceu. O que você tem a fazer? É insistir nesse meio aqui. Vamos, pedala. E aí ele vai desequilibrar. O que eu faço, eu fico do lado dele e se ele desequilibra para cá ou para lá, eu vou dando aquele tapinha para ver que o sistema dele, o nosso sistema de equilíbrio, os nossos 3 sistemas de equilíbrio, né? O visual, o proprioceptivo e o sistema vestibular, amadureçam e coloquem ele em equilíbrio. Então, ali é mais pela repetição e cada um vai ter o seu amadurecimento. Cada um vai ter um time de amadurecimento. E aí eu continuo naquele sistema ali, até a hora que ele começa a ficar um pouquinho... Eu começo a demorar a dar esse tapinha nele, assim, já está amadurecendo. Daqui a pouco ele vai. Você, Charles, entrou nessa toada, nessa linha por contingência ou foi porque você quis mesmo trabalhar com pedal, com crianças? Você entrou porque pintou oportunidade, eu comecei a trabalhar com criança com pedal. Ou foi porque você já queria mesmo trabalhar nessa linha? Não, foi total contingência. A Isabela me chamou, eu fui. E aí foi propaganda um pro outro, Foi né? propaganda de um pro outro. Foi total. Foi chamando. E depois uma aluna adulta falou assim, eu quero começar a pedalar. E eu fazia personal com ela na academia. Aí um dia eu levei ela na Vista Chinesa, só que eu fui só até a cachoeira. A gente conseguiu só chegar até a cachoeira, porque era demais. Era forte demais para mim. Aí eu falei, caramba! E aí, a partir daí, eu comecei a pedalar também com adulto e comecei a fazer a iniciação para adulto, para subir a cachoeira e também para fazer a iniciação à bike para os adultos que querem aprender a subir a mesa do imperador, ou então querem aprender a mexer no equipamento, entendeu? Foi total contingência. Isso não era plano meu. Sim. E eu acompanhei, né, uma parte do processo agora do Charles, até quando a gente já estava conversando sobre o podcast, né? O que acontece? Essa questão que ele falou, todo do equilíbrio, do sistema vestibular, tem essa questão física, biológica, né? Mas eu acredito, tenho convicção que parte do sucesso do seu trabalho é quando você está ali dando os comandos, entra você, entra a sua personalidade e a confiança que o aluno vai pegando em você, pelo seu jeito de fazer, pelo seu jeito de falar, pelos seus, enfim, por toda a sua questão que é sua, pessoal. E aí tem um caso que é interessante, que foi o seguinte, eu tenho uma aluna, né, já há muitos anos, e aquela coisa de academia, a gente se encontra, Charles, não sei o quê, bate um papinho rápido, faz não sei o quê. E ela já tinha comentado, assim, sem conhecer o Charles, ela já falou assim, pô, o Charles, pô, gente boa, né? O cara, gente boa. Eu falei, pô, sensacional, não sei o quê. E aí, agora, né, há pouco tempo atrás, a Isabela, né? Aí ela ia fazer um pedal, inclusive ela está lá na França, e ela estava insegura. Ela pedalou quando adolescente, né, jovenzinha, e depois nunca mais pedalou. E quando ela foi treinar para essa viagem, ela fazia spinning, quer dizer, não era falta de preparo. Quando ela foi pedalar com o marido, ela se sentiu insegura na hora de descer, na hora de fazer uma curva.
E ela falou assim, chegou para mim e falou assim, Carlos, eu queria alguém que pudesse me ensinar, me pedalar. E, pô, o Charles estava na academia na hora. O Charles estava ali, a 10 metros de distância para mim. Aí eu falei assim, pô, tem o Charles. Aí ela falou assim, jura? Jura que o Charles, quer dizer, ela pelo pouco conhecimento com o Charles, só de bater um papinho ali, ela já tinha captado essa coisa, que é um papo que a gente vai resenhar, que é a questão da aderência, que ali ela não sabia nada da técnica do Charles. Ela só conhecia o Charles como pessoa. E ela ficou amarradona de fazer aula com ele. Falou, pô, ainda bem, não sei o quê. E aí deu super certo, né, Charles? Assim, o Charles começou a dar aula para ela, começou a fazer o processo ali, vamos dizer assim, de pedagógico, a coisa de hierarquia ali, né? Foi levando ela para um trecho pequeno, depois para o outro, enfim. Está me fugindo a palavra agora. E ela ficou amarradona, né? Me agradeceu. Eu falei, pô, nada que agradecer, né? Enfim, que eu acho que essa junção que a gente fala muito, que é da técnica que ele desenvolveu, é um método dele, mas eu acredito que, tenho convicção que parte desse sucesso é a técnica que ele desenvolveu e a personalidade dele. Sim. O lance da Isabela foi o seguinte, ela me procurou e ela falou que ela tinha insegurança para descer. E para onde ela vai ter que descer. Frear, né? Aquela questão da sensibilidade de frear, ela estava freando muito forte, a bicicleta estava dando aquele... E foi muito tranquilo. A gente pegou a bicicleta e nós fomos inicialmente para o plano, depois pegamos uma subida média para descer médio também, e aí a gente foi treinando isso, tudo com tranquilidade. Eu sempre aviso para ela, ó, aqui é um trecho difícil. Aqui você vai passar sufoco. Aqui você vai ter que entregar mais, tá? Eu sempre aviso com antecedência, ó, aqui vai ser difícil, você vai ficar ofegante, mas não significa que acabou o treino, que você vai ter que entregar. Você tem que conversar com esse cansaço. Você vai ficar ofegante, mas vamos embora. É assim mesmo. O Clóvis é que fala assim, que o técnico dele falou para ele assim, que eu quero ver... O Clóvis de Barros? Clóvis de Barros. Não, o Clóvis. O Clóvis, professor. Eu quero ver treinar depois que fica cansado. Você ficar ofegante não significa que você tem que ficar parado. A subida da mesa, ela é assim, você já vai ficar ofegante, o cartão de visita dela é horroroso. Então você já vai ficar ofegante ali. Eu falo, ó, é assim mesmo. Você vai ter que conversar com isso. E aí ela foi indo e a gente foi curtindo distâncias menores, até que um dia que eu fiz? Eu subi a mesa com ela 2 vezes de carro, só para a gente descer. Porque a questão dela era descer. Era controle. E aí a gente subiu de carro, descemos, subimos de novo, descemos, ela ficou ambientada. 2 dias depois a gente subiu a mesa, pedalando. Ela já fazia spinning na academia, fomos devagarinho, ela subiu a mesa, ficou amarradão. E eu fiquei muito amarradão também, porque ela cumpriu mesmo. Entendeu? Ela foi ali devagarinho. Você vai chegando para a pessoa e fala, olha, aqui é difícil, tá? Aqui é difícil. Bebe água. Tem que beber água. Aqui é difícil. Respira aqui. Respira aqui. Eu digo o seguinte, curte esse descanso aqui, porque tem a subida da mesa, tem uma hora que ela dá um refresquinho, que é uma subida menos íngreme. E você tem que ir ali, você tem que dar uma patinada. E aí foi sucesso isso. Mas deixa eu voltar para a criança, que tem uma coisa muito bacana aqui. O Rafael foi esse menino que eu botei ele para andar em cima do canteiro. E ali, com ele também foi um garoto que várias crianças, elas demoram a pegar esse equilíbrio, a amadurecer. Ainda que elas tenham um passado de esportivo frutuoso, entendeu? Tinha criança que esquiava e saltava e demorou a andar de bicicleta comigo. Pode, né? E às vezes não faz uma... Né? Não faz uma relação. O equilíbrio já está ali, né? Mas não transfere, né? Não transferiu, exatamente. E o Rafael, eu tive uma certa dificuldade com ele. E aí eu andei em cima do canteiro e tal. Aí teve uma hora que ele pegou o equilíbrio e andou. Aí eu falei, ele andou aqui? Aí eu tive uma sacação. Ele começou a pedalar com mais firmeza, com mais constância,
num aclive. A gente estava na Delfim Moreira. Um ligeiro aclive. Aí o que eu percebi? Que ali a criança tinha mais possibilidade de manter o equilíbrio, pedalar e não perder a passada da bike. Por exemplo, quando você está pedalando e você tá pedalando e se você acelera um pouquinho mais e você dá aquela pedalada em falso, esse desequilíbrio aqui pode te prejudicar. Enquanto você está num aclive, isso não acontece. Então, eu passei a fazer com todas as crianças, a minha iniciação é sempre no aclive. Então, eu sempre levo ela para um aclivezinho ali no Parque das Figueiras, já sei onde tem isso, e eu falo, vamos embora, vamos pedalar, vamos pedalar, pedalar. Aí a criança começa a pedalar ali e eu vou só dando tapinha. Por quê? Eu minimizo minimizo fatores externos, ou seja, se ele tiver que desequilibrar por uma pedalada em falsa, aqui não vai acontecer, porque ele está no aclive, ele está sempre pedalando com força. E eu vou sempre dando tapinha. Então, ali é o padrão. Eu sempre fico ali. Quando a criança começa a avançar ali, nesse aclive, e ela pega um plano, ela vai embora. E aí eu já começo... Enquanto ela não passar por aquele aclive ali com um certo equilíbrio, eu vou e volto. Eu volto andando com a bike do lado e subo. Só pedalando. concêntrica mesmo. Só concêntrico. Vou dar 2 passos atrás. Eu quero tanto que a criança tenha habilidade com a bike, que quando a mãe chega com ela, com a bike no carro, eu peço à criança para me ajudar a tirar a bike do carro. Ela tem que manusear a bicicleta. Ela tira a bicicleta do porta-mala comigo. Entendeu? Quando eu vou daqui para lá, para a gente começar a iniciação, eu falo, empurra a bicicleta daqui para lá. Ela tem que ter o domínio da bicicleta. Aquilo não pode ser estranho para ela. Ela vai interagindo, já vai ganhando confiança. Então, assim, empurra a bicicleta daqui para lá. Assim, até isso, você colocar a bicicleta do lado e empurrar... Quem vai não formando sabe, uma atmosfera. Quem não sabe, ela se afasta ou se aproxima. Pelo jeito que pega a bike é ruim. Então, assim, aí aquilo ali vai acontecendo, e aí a criança ali ela vai desenvolvendo. Quando ela passa aquele primeiro plano ali, que ela pegou essa linha, aí eu começo a deixar ela no plano e vou indo do lado. Aí eu vou só aprumando. Quando você percebe que ela já está aprumando, já está pedalando, aí você fala, já foi. Você, às vezes, no primeiro empurrão, você fala assim, ela vai. Porque já tem quando você começa a dar um primeiro empurrão assim, que ela não faz uma banana assim pro lado, você fala assim, vai, hoje vai. Entendeu? Porque aquilo ali já está mais amadurecido. E tem criança... Eu vou te contar, na pandemia, eu dei aula pro Nick. Foi essa criança que eu comentei que ele esquiava. E eu não sabia disso. Ele fez 4 sessões comigo e com muita vontade. Ele vinha com maior fervor, amarradão. Então. Fez 4 sessões comigo. Ele saiu do 0 para o 0,2. Nada. Não, era assim, o tempo todo. É desafiador, né? Mas nada. E ele vinha todo dia assim, ó, amarradão. Eu falei, cara, que coisa. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu entrei na internet e falei, pô, cara, tô fazendo alguma coisa errada aqui, vou ver se alguém me dá uma ajuda e tal. Aí pensei em fazer o seguinte, tirar o pedal da bicicleta dele, para ele fazer aquele balance bike, para ele botar o pé no chão. Eu queria dar um passo para trás, para ver se ele aprumava. No 5º dia, que seria o dia que eu tirar o pedal, eu não consegui a chave para tirar o pedal. Na hora, não consegui chegar. Não consegui. Pois, quando eu insisti, ele conseguiu. No 5º dia, ele aprumou e começou a pedalar. E aí foi. Aí, pra você ver, no 7º dia, ele deu uma volta na lagoa comigo. A partir daí, ele dava 2 voltas na lagoa comigo. O que aconteceu com ele foi o seguinte, esse início dele
foi mais demorado, teve um processo maior. E aí é uma coisa muito intrínseca. Sabe-se lá por quê, né? Muito individual, né? É muito intrínseco isso, entendeu? Assim, aqueles fatores lá do equilíbrio, os sistemas de equilíbrio, né? O proprioceptivo, o vestibular, o visual, eles têm que interagir, amadurecer para você se equilibrar. E outra coisa que eu vi também, assim, é a prática que faz isso. É a insistência que faz isso. Você ensina uma criança a andar ou ela... Ela vai insistindo, ela vai, sobe, desequilibra. Então, assim, é a prática que faz isso. Então, o que eu vi? Eu falei assim, você tem que chegar ali e falar, pedala, você tem que só dar as melhores ferramentas. Eu ponho no aclive, outra coisa. Eu ponho pedala com força, claro, se você não tem velocidade, você não vai ter equilíbrio, né? E outra coisa, eu coloco o banco da criança, do banco da bicicleta, na altura correta, como se você estivesse pedalando, um adulto estivesse pedalando. Mas bota mais alto e... Não, eu ponho a altura correta. Regula mesmo, regula. Eu regulo para o pé não vai ficar no chão. Mas o meu pé não vai ficar no chão. É isso. Você não pedala com o pé no chão. Você tem que pedalar de forma correta. Porque se você deixar o banco muito baixo, você não vai ter eficiência para pedalar. Então eu ponho o banco na altura certa. Às vezes eu dou um descontozinho, mas não precisa. Eu ponho na altura certa como se tivesse para o adulto. E ele vai pedalando. Aí ele vai ter a correta postura para pedalar. E aí você vai dando só o tapinha do lado para ele amadurecer. O resto vai. Vai. E a ciência é bonita, né? Mas a prática, o feeling que a pessoa pega é muito interessante, Porque né? primeiro ele faz, né? A ciência normalmente é assim. Primeiro você faz, depois você explica. Sim. Né? Não tem como... O inverso normalmente não funciona muito bem. Aí eu também falei com o Charles, né? Eu ensinei o meu irmão mais novo, ensinei meus 2 filhos. E desde lá, meu irmão mais novo, eu devia ter 15 anos. E aí eu falei, como é que eu vou ensinar ele? Eu falei, não tem outra maneira. Eu pensando, né? Não tem outra maneira, senão eu vou botar ele em cima da bicicleta, vou pedir para ele pedalar e vou correndo do lado. Se ele desequilibrar, eu dou uma equilibradinha. E aconteceu isso, que eu achava exatamente o que o Sérgio está falando, assim, nas primeiras vezes, vinha aquele bananão, tinha que fazer força, e era difícil, porque tu tá correndo do lado, e de repente vem um peso, cara, você tem que aí pruma de novo, e vai, continua, e daqui a pouco, quando você vê, tá indo. Aí tem o desafio da curva, né, para quem tá aprendendo, porque, você tem que, o pedal não é só guidon, e não é só corpo, né? É um conjunto dos dois ali, que você faz uma... E o cálculo ainda para... E depois, por exemplo, eu aprendi sozinho, assim, né? Aquela coisa de rodinha, aí tira uma rodinha e tira a segunda e se ferra aí, né? Assim, tipo, igual aprender a andar. Eu caí, voltei, fui de novo, ninguém me ensinou. E na hora que você tá indo reto, ainda mais assim, eu morava num condomínio, né? Então uma rua que não é muito larga, e aí você tem que fazer a volta na rua. É difícil, tem que fazer É diferente de você fazer uma curva numa rua que está continuando. Outra coisa é você virar ali 180 graus, né? Diferente. Então, aí tem uma outra coisa também que eu peguei isso na aula, né? Assim, foram coisas que eu fui percebendo isso na aula. A coisa do aclive. Você tem que sempre falar para a criança, pedala forte, tá? Ele não pode ficar no desequilíbrio, ele tem que pedalar forte para ajudar. E a outra coisa que eu percebi é o seguinte, você tem que se organizar, o seu corpo tem que estar o mais organizado possível para você estar equilibrado, para você se equilibrar. Então, quanto mais você ficar com a postura mais ereta, é melhor para você. O equilíbrio, ele tá aqui no seu centro de massa. Claro, você está com a perna flexionada à frente, então o equilíbrio não está muito aqui, está um pouquinho mais jogado para frente. Mas quanto mais você deixar o equilíbrio perto de você, melhor para você dirigir a bike, para você guiar a bike. Eu já até
melhorei Relação. o guidão, tá? A inclinação do guidão para uma criança andar. Teve uma vez que eu olhei assim e falei, peraí. Eu fui lá, mudei um pouquinho a posição do guidão, falei, pum, deu certo. Você quando pedala, quando você estava falando da curva, né, do retorno para a criança aprender. Quando você faz um retorno, você inclina o corpo ou você vira o guidão? Pensando assim, eu acho que é mais corpo, né? O guidão. Acho que é a junção dos dois, na verdade. Se for muito rápido, não. Se você está numa velocidade muito grande, Tô falando assim corpo. porque eu nunca parei para Então, olha só. Quando você está numa velocidade muito grande, é corpo. Quando você é pequeno, é mais guidão. É mais guidão. Então, Tem razão. imagina, de hipótese nenhuma, você está pedalando num plano e você faz assim com o guidão para você fazer uma curva. Você já caiu. Você já caiu. A bicicleta, ela anda assim. Então, você faz isso com o seu corpo. Então, depois que a criança começa a pedalar, na hora que ela começa a pedalar, eu sempre falo isso para ela assim. Cresce. O que é crescer? Eu ponho a coluna dela reta. Eu não deixo ela ficar apoiada no guidão. Porque o comando está aqui. O centro de equilíbrio está aqui. Ela vai estar apoiada no guidão. Mas o centro de equilíbrio está aqui. Então eu falo para ela assim, cresce. Eu dou um toque aqui na coluna dela e mando ela fazer assim, estica aqui, cresce. Tem até um conhecido meu, Israel, que ele falava assim, muito bacana, quando você fala cresce, que ele está crescendo. Tem dupla conotação. Ele pegou outra conotação. Eu achei muito bacana isso, mas não era. É assim, cresce. Eu tiro o peso do guidão. Aí depois que ele pega o plano, eu corro do lado dele e já não estou mais tocando nele. Aí eu falo assim para ele, ó, vem para cá. Eu me afasto dele e falo, vem para cá. Aí ele se organiza e vem. Porque se eu falar assim, guidão é muito. Se eu falar corpo, ele se organiza e vem. Eu deixo isso com ele. Porque isso vem também, por exemplo, lá no Parque das Figueiras, é um plano, é uma reta e depois tem um canteirão. Esse canteirão, vamos dizer que eu faço uma curva para a esquerda. Aí eu falo assim, vem para cá. Ele vem se organizando, ele vem virando. Aí ele vem, ou ele vem no guidão, ou ele vem aqui com o corpo. Eu falava isso, eu nem preciso mais falar. Então, ele vem chegando. Entendeu? Ele vem chegando para cá. E aí, você vai dando uma polida nesse momento. Aí você olha só, você virou demais o guidão, menos. Vem fazendo isso para cá, menos. Entendi. Quando eu comecei a dar aula de bike, eu falava assim, ó, você tem que pedalar e tomar conta da bike. O que eu queria era se equilibrar. Aí depois eu falei assim, é só pedalar. Porque o se equilibrar, ele acontece. Eu falei, vou tirar isso, porque que informação é essa que eu estou dando? Isso é muito intrínseco, ele não tem como fazer isso. Isso é interno. Uma auto-organização. É auto-organização. Então, eu falei assim, menos foi melhor aí, entendeu? Pedala. Firmeza, pedala. E você vai dando aquele tapinha ali. Aí ele vai se organizando. Charles, você tem uma bike sua que você leva as crianças ou elas levam a bike delas, que elas vão pedalar? Elas trazem a dela. Você tem especificamente naquelas... Eu já falo assim, ó, já traz sem rodinha, já traz com banco cheio e com banco alto. O pneu cheio e banco alto. E se a criança não tem bike, eu alugo ali. Eu tenho um cara que me aluga bicicleta, entendeu? Na Lagoa? Eu já falo assim, pneu cheio, banco alto, ou então traz a ferramenta. Já tem que ser assim. É curioso que eu estava conversando com um aluno meu, e eu estava dia desse no laboratório, aí tem um professor, que ele é professor de educação física, ele era lutador de greco-romano, um cara gigantesco, só que ele
trabalha com filosofia também. Não sei se ele se formou em filosofia depois, aí ele dava aula de epistemologia na educação física. Aí a gente estava discutindo sobre isso, como é que o corpo humano ele se organiza com a máquina e ele faz da máquina uma extensão dele, né? Porque ele monta na bicicleta, quando você já está proficiente, a bike vira uma extensão do teu corpo. Sim, total. Que o teu controle, você é a bike é você, igual o Ronaldinho Gaúcho, a bola era ele, ele era a bola. A raquete de tênis é uma extensão do braço, a raquete vira o braço do cara. A capacidade que a gente tem, né, nesse corpinho pequeno, né, nessa fraqueza que é o ser humano, de adaptar, e ele acopla o ambiente. Aí ele contou a história do Zico. Acho que eu nunca contei aqui, primeira vez que eu vou contar. Ele falava que o Zico, ele acoplava o campo. O jogador... Isso é muito engraçado, que aí você faz uma leitura que não está só no indivíduo, que está no ambiente dele, ele acopla o ambiente. E os mais proficientes de todas as áreas, do pedal, do futebol, eles têm esse poder de se acoplar no ambiente, que ele já testou várias vezes, e na máquina que ele está utilizando. Até na roupa, capacete, tudo. Não. Falava que o Zico, ele, quando ia jogar no Maracanã, já jogou milhares de vezes e tinha uma capacidade motora além do comum. Fora da curva. E ele... tinha uma câmera grandona da Globo, que essa câmera era o referencial dele. Ele rodava o campo e ele procurava a câmera. Essa câmera, ele se posicionava em relação à câmera, não em relação aos jogadores. Aí fazia um lançamento, ele catava a câmera, aí recebia a bola. Onde ele ia no campo, ele catava a câmera, ele acoplava tudo com o referencial da câmera. Você é o referencial dos moleques, né? Eles acoplam tudo com o referencial de você, acopla o ambiente, a bike e o teu referencial externo, né? Por isso que essa coisa de, por exemplo, pegando o gancho do futebol, você jogar em casa, né? Porque você tá ali no teu estádio, no teu campo, você já se acoplou, como o Amoroso falou, ao tamanho do gramado, a referência quando você vai bater uma falta, você tá vendo a tal arquibancada ali, às vezes uma propaganda, que aí você sabe que você já pode bater a bola naquele, assim, tudo você vai se adaptando ali, aí você vai jogar com outro, por exemplo, um lugar que não tem, você joga, isso aí, né, eu joguei um pouco de futebol, quando tem arquibancada e quando não tem arquibancada é totalmente diferente. O reconhecimento. Quando o campo atrás não tem nada, continua o gramado, é diferente de quando acaba. Então, assim, realmente, e tem tudo a ver com a bicicleta, com a questão de você estar com a máquina ali, a bicicleta, por isso que é importante, né, para a criança e o adulto levar a sua própria bicicleta, né, porque aí já está ali nela. Depois você vai trocar de bicicleta, alguma coisa você vai ter que se adaptar ali. O que ele fez com a aluna, que ele foi de carro, descia, no passeio de carro, a aluna foi observando o ambiente, já foi acoplando, o cérebro já vai calculando isso automaticamente. Automaticamente. Que é muito incrível nessa capacidade de calcular. E quando ela chegava lá em cima, ela já tinha mais ou menos escaneado o ambiente, isso facilitou o aprendizado, né? Com relação à criança, eu sempre falo assim, ó, pedala forte, que vai acontecer. Pode pedalar forte, assim, aí o resto é com ele. Vai emergir. Isso vai acontecer. Vamos lá, pedala. Aí você vai dando aquele tapinha ali, isso vai acontecer. E as crianças têm elas são muito bacanas, assim. Eu já tive retorno de criança, que assim, muito bacana, porque eu não sei quanto que a bike é para uma criança, essa coisa dela pegar o equilíbrio, dela dominar a bike por cima. Eu tive uma experiência com duas filhas do Maurício. Primeiro foi a Lelela, que fez aula comigo, uma menininha que fez aula ali no... É a do meio. É a do meio, E aí Maurício é meu aluno, Maurício é meu aluno. Essa família tem 3 meninas. Eu dei aula para 2, a do meio e a mais nova. Aí eu dei aula para ela e tal, não sei o quê. Quando acabou a aula, a mãe dela entrou no carro, botou ela no carro e a bicicleta no carro. E o meu carro estava do lado. Acabou, eu entrei no meu carro. De repente, a mãe dela buzina e fala, peraí. Ela saiu do carro, foi no meu carro para me dar um último beijo, um último abraço. Cara, um agradecimento, né? Cara, eu nunca mais esqueci isso, cara. Eu falei, caramba, que coisa. Depois, a Maria, que é a mais nova, falou assim, Charles, agora eu quero minha filha mais nova. Eu falei, tá bom, então passa aqui, tá. Aí ela passou em frente à academia, passou de carro lá. Quando eu entrei no carro, que eu olhei pro lado assim, falei, meu Deus do céu. Ela ainda estava na cadeirinha de criança. Eu falei,
caramba. Muito pequeno, né? Muito pequeno. Eu falei, onde é que eu tô me metendo? Vai ser um desafio da... Cara, aí tem uma coisa, né? Já estamos entrando na segunda parte da resenha. A Essa resenha já tá família, automaticamente. assim, essa família, ela é muito bacana. Eles são muito família, eles são muito pra dentro, entendeu? Essa família é muito, assim, eu vejo eles assim, conheço eles há muito tempo, e eu vejo uma união muito bacana ali entre pai, mãe e as filhas. Então, assim, também um comentário empírico, assim, Sim. apesar dela ter 4 anos, assim, é muito maduro ainda, mas assim, é muito equilíbrio ali. Ela foi fácil, Rapidinho. fácil, entendeu? Assim, a atmosfera ajuda. A atmosfera A ajuda. confiança que ela tem na família, no ajuda, ambiente. ajuda. E essa menina, depois que ela andou de bike, assim, ela me deu umas surpresas, assim, eu estava um dia nunca mais que eu estava na rua Dias Ferreira, aí eu olhei assim, eu falei, Maria? Ela me olhou, estava com a babá, ela pulou no meu colo, assim, me deu um abraço. Cara, foi uma satisfação, assim, ela me deu um abraço, falei, cara, que coisa mais gostosa. Aí depois eu mandei o recado, Fátima, tua filha me deu um abraço agora. Ela falou assim, isso é seu, isso é muito obrigado, isso é seu. Uma coisa linda, cara. Até hoje, que eu encontro com ela, é uma gratidão enorme. Muito bacana isso. Muito bacana. Isso dá um ensejo bom, né, Amoroso? Porque pela questão, né, que a gente... se você quiser depois voltar para o negócio da bike, pode voltar, tá? Pro teu método. Mas, assim, isso que você causou nessas duas meninas, né? A gente costuma causar também, muitas vezes, no nosso aluno de personal, né? A gente muda não é a qualidade de vida, mas a maneira de como ele começa a aderir num programa de atividade física. Aí, muitas vezes, melhora os marcadores lá dos exames, o sono, enfim. E eles são muito gratos, né? A gente tem algumas respostas, né? E aí que entra essa questão, Charles, que você faz muito bem da aderência, né? Eu acompanho você há muitos anos e vejo seus alunos, a maneira como você atende. Que a parte técnica, a gente foi lá, montamos um programa lá de musculação. A pessoa melhorou e tudo. E aí começa, na minha opinião, né? Acho que eu, o Moroso e o Alan já conversamos sobre isso, que você começa a ter menos importância na técnica, porque você já variou a série, já passou o exercício tal, você já consertou a postura, a pessoa tá ali, tá treinando direito, e a pessoa está com você. Apesar de já, muitas vezes, poder fazer sozinha. E a gente está ali, muito, né, na minha opinião, por essa questão que é sua, como a Fátima falou para você, isso é seu. Então, não sei se você já refletiu muito sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua experiência de adesão dos seus alunos, contar um caso, como que você enxerga isso? Cara, eu acho que a gente trabalha, assim, a gente é só uma ferramenta ali, né, cara? Assim. Porque eu acho que isso é importante, desculpa interromper, porque eu acho que isso é importante, porque o nosso foco aqui são para profissionais da saúde em geral, mas é mais personal, educação física, fisioterapia, né? Então eu acho que isso é importante, assim, o seu relato, isso que você vai falar, porque a gente sabe, né? A gente já acompanhou, tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas não conseguem fazer uma aderência, entendeu? Né? Que às vezes quer levar tudo muito para a parte técnica e de repente não é aquilo que o aluno está esperando. Então, por isso que eu acho que eu bato nessa tecla, que eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, da experiência dela, de como ela enxerga o ser humano, né? O aluno que está ali, que você está montando uma técnica, e aí, de repente, você pode até, de repente, a sequência de exercício, de repente não seria a melhor, mas você sentiu que na hora fosse, enfim, coisas mais empíricas mesmo, que você vai aprendendo. Então, a gente gosta de tentar desvendar o mistério da aderência. Exatamente. Por que o cara fica com o personal durante 20 anos, sendo que ela já teria uma proficiência no treino, não precisaria necessariamente do cara,
mas continua com o cara por um motivo, talvez... É claro que a gente fica para ter uma contingência também, né? Se haver alguma coisa, a gente entra e é uma barreira, né? Eu percebo que assim, tem muitos profissionais que são bons nisso, mas não refletiram muito sobre isso, né? Até para fazer um convite, reforçar um convite, né? Que tem um amigo nosso que a gente convidou ele para vir para cá, ele falou, não sei muito bem se vai ser legal, não sei o que é o Toca, né? Nosso famoso amigo Antônio Carlos. Falei com ele na academia esses dias, lá no Alto Leblon. Esse apelido é sensacional, né? Toca, né? Depois que é porque é Antônio Carlos, é Toca. Muito bom. Então, acho que o seu... Olha, imagina só, quando você faz musculação, quando você treina, eu particularmente gosto de treinar. Se tiver alguém para treinar comigo, eu acho maravilhoso. Maravilhoso, realmente. É maravilhoso. Ajuda muito. É outro treino. Principalmente perna. Porque ali você cria um compromisso de treino. Acho que a palavra certa. Você cria um compromisso. Vamos treinar? Vamos. É um primeiro fator. E aí, ele faz, você faz. Ele faz, você faz. Assim, você pode fazer em trio, em dupla. E esse compromisso, você vai entregando o treino. Você está falando quando você chama um amigo, você vai treinar você e um amigo. Cara, com relação ao trabalho profissional, uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu até já estudei um pouquinho sobre isso, mas não dei prosseguimento. Eu sempre trabalho de forma intervalado, circuitado meu treino. Sempre faço isso. Eu não gosto de parar com o aluno num aparelho só e fazer ali 3 séries ou 2 séries, o que for. Eu não vejo sentido nisso. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu prefiro eu revezo aparelhos com grupamentos diferentes. E se por um acaso o terceiro aparelho estiver ocupado, o segundo aparelho estiver ocupado, aquele que eu gostaria de ir, ou a gente espera, um tempinho para ele recuperar do primeiro, ou a gente vai para um outro. Entendeu? Então, eu faço sempre essa coisa circuitada, assim. Vamos matar 3. O Roberto, aquele meu aluno, ele fala assim, vamos fazer essa trifeta. Qual é a trifeta de hoje? É a trifeta. Aí não sei o quê, entendeu? E aí a gente faz isso, matou assim. Se por um acaso um desses 3 exercícios ficou ocupado, tem alguém ali que você está vendo que vai ser, por algum motivo, vai emperrar de você fazer, você pula para outro exercício. Entendeu? Pula para outro. Eu acho que o mais interessante, dá prosseguimento ao exercício. Dá um pouco de intensidade ao exercício, dá prosseguimento ao exercício. A ordem dos exercícios, será que é a coisa mais importante? Claro. Tem uma ciência por trás. Tem uma ciência, sim, claro. Tem uma lógica, claro, porém... Se você tem um atleta e tal, joga aquilo ali primeiro, o que fosse. Sim. Mas, por um condicionamento físico normal... É porque a gente está falando... Sai disso. Assim, eu acho que... Eu prefiro sempre fazer assim, o seguinte... Se você for treinar sozinho numa academia, sem uma ajuda de um profissional, sozinho, aí tem hora que você fala assim, você conversa assim, já tá bom, eu vou embora. Porque a sala tá cheia, eu vou embora. Você vai arrumar um motivo para sabotar. Quando você tem um profissional do lado, você tem que encaminhar ele para não deixar esse desânimo acontecer com ele. Porque mesmo às vezes com um profissional do lado, ele fala assim, pô, eu quero ir embora. Quantas vezes o aluno fala assim, pô, meu irmão, já não quero. Ainda mais no final, quando falta 10, 5 minutos, aí você fala a academia está cheia, ele não falou assim, deixa deu, né? sabotar, não deixa sabotar. Não deixa isso. Então, vai alternando os exercícios. E vão matar. E assim, tenta cumprir tudo. Não, mas já não, vamos fazer. Isso dá uma satisfação. Eu acho que é muito bacana assim. Você treinar com uma carga correta, você completar o treino
isso dá uma sensação de realização para o aluno. Tipo assim, consegui, eu fiz. As dificuldades que tem no treino ali, de você superar uma carga de perna, como você tinha citado, de abdômen, de que for. Essa superação que ele tem nesses exercícios, eu acredito nisso. Você leva isso para fora do exercício, para a questão... Sim. Você leva isso para um outro ambiente. Se você consegue fazer um... Que é a questão do sacrifício, do desconforto. Se você consegue superar uma carga, um supino, que está justo ali para 10 repetições, você consegue superar essas 10 repetições. Você supera isso emocionalmente, você coloca lá no seu cognitivo assim, superei, eu consigo. Isso melhora o teu autoestima, isso melhora o seu humor, isso vai melhorar o seu dia. Isso vai encostando em outras coisas, como, por exemplo, você superar uma vontade de comer uma torta de chocolate. É uma superação. Que aí é o que você está falando. Você supera aqui, supera ali, daqui a pouco, que é um sacrifício, daqui a pouco a tua mente já está mais treinada a superar. E aquilo ali passa. A gente pode ir para acordar cedo. Exatamente. Entendeu? Pegar um trânsito que tem que pegar para você ir em tal lugar que você tem que ir. Porque senão essa autossabotagem, se você acostumar, você vai fazer isso direto. Porque você vai acabar se tornando uma pessoa fraca. Não vou lá não, pô, maior trânsito. Pô, não, para academia, levanta. Porra, daqui a pouco você... É exatamente isso. Eu tenho um exemplo dessa, voltando ainda para a criança do pedal. Eu estava no local onde se aluga a bicicleta, esperando a mãe e o filho. Foi muito bacana isso. Eu até tinha citado isso para você. Aí chegou a mãe e o garoto, Caio. Aí falou, oi, Charles, isso aqui é o Caio e tal, vai aprender com você, não sei o que, babá. E aí falei, ei, Caio, tá animado? E sua mãe perguntando. Ele fez assim, ó. Moleque, que jeito de garoto, meu. Aí eu olhei para ele, nem sorriso ele me deu. Aí pegamos a bike, fomos empurrando a bike do local onde a gente alugou até onde seria o treino. E eu vim puxando papo com ele e ele conversando comigo assim, miudinho. Monossilábico. Monossilábico, ou seja, ele tinha tido experiência com a mãe, não foi bacana para ele, não foi prazeroso. Ele amava futebol, ele estava de chuteira, inclusive, com roupa de futebol, estava de chuteira, ele só queria jogar futebol, mas a mãe dele estava forçando ele a andar de bike. Eu fui andando com ele, conversando, e ele, menos que monossilábico, então eu falei, caramba, juro que na hora eu falei assim, pô, não quer. Eu vou forçar para quê? Isso passou pela minha cabeça. Sim. Mas eu fui. Eu falei, cara, eu tô aqui, vamos embora. Mas me deu um desânimo também, porque ele chegou muito murcho, sabe? Sim. Muito murcho. Cara, eu comecei a fazer aqueles mesmos procedimentos com ele. Teve uma hora que eu falei assim, empurra o pedal. Ele falou assim, o que é pedal? Nem isso ele sabia. Ele não tinha nada de noção de... O que é pedal? Aí eu falei, caramba, o buraco é mais embaixo. Ele começou a fazer o treino ali comigo nesse dia. A mãe saiu de perto, porque a mãe não quis ficar olhando, nem que dar pressão sobre ele. De repente, a mãe voltou, ele já estava se equilibrando na bike. Quando terminou, ele estava com um sorriso, uma outra aparência. Aí eu falei assim, ô Caio, qual a nota que você dá para você de quando você começou e quando terminou? Ele falou assim, 9,5. E ele falou com firmeza nisso. Depois ele voltou outros dias e andou de bike. Mas naquele momento ali, aquele momento inicial, vou te contar uma coisa, foi bom para mim e para ele, porque era muito fácil eu me sabotar também. Eu falava assim, pô, Charles... O moleque não quer. Não quer. A mãe falou assim, ó, Caio, se você não quer, ok, eu pago a ele e acabou.
Era muito fácil para mim falar assim, não, Caio, ok. Receber sem dar aula e ir embora. Mas eu falei assim, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu também passei por cima disso. Eu falei, pô, cara, vambora. Entendeu? Foi uma vitória que eu tive ali. E ele andou. A vitória para ele também. Para ele também, mas, pô, puxei muito para mim ali. Falei, meu irmão, muito bacana isso. Eu tive, pô, experiências muito bacanas. Teve uma mãe que uma vez trouxe um garoto, a mesma coisa. Aí ele chegou, quando eu comecei a empurrar ele, eu falei, opa, esse garoto já anda de bicicleta. Aí eu parei e falei, cara, isso aqui é pegadinha? Ele falou, não. Você sabe andar? Eu falei, não sei. Eu falei, você sabe andar? Ele falou, não sei. Eu falei, que isso, cara? Eu empurrei. Ele começou a se equilibrar. Aí eu voltei e falei, cara, isso aqui é brincadeira. Você sabe andar de bicicleta? Não, não sei. Aí eu comecei... Bom, eu vou te contar uma coisa. Eu vou fazer um resumo assim. Uma criança, quando começa a andar e para ela aprender a andar de bicicleta, fazer curva, parar a bicicleta, botar o pé no chão, começar a pedalar, né? A primeira pedalada. Vamos resumir aqui em 4 sessões. Tá? Eu estou fazendo um resumo assim do que já aconteceu. Para falar, já tem a carteira de habilitação. Essa criança, com 20 minutos, 30 minutos, já fazia tudo isso. A mãe ficou conversando comigo e ele começou a rodar ali no parque. Teve uma hora que eu esqueci, eu falei, caramba, peraí. Cadê o moleque? Cadê o garoto? Ele já estava rodando. Aí, quando eu falei, olha só, o seu filho já sabia andar de bicicleta. Ela falou assim, Charles, eu tentei e não consegui. Ele caía, ele não se equilibrava com a mãe. Olha só, o que aconteceu? Quando a criança vai andar de bicicleta, quando ele vai ter um aprendizado ali, vamos fazer uma hipótese aqui, ela tem que chegar no nível 5 para ela andar de bicicleta. Então ela já tem ela tem um equilíbrio dela, um amadurecimento dela, 1,5. Quem ajuda vem com 2,5, dá 4. Ela não vai andar. Se ela tem 2,5, você ajuda com mais 2,5, ela bate o 5, ela vai andar. Na hora que a mãe ensinou, ela ensinou num terreno arenoso. Ela não foi criativa no lance. E era mãe, às vezes o moleque fica mais relaxadão. Tem toda uma relação diferente. O que aconteceu? Eu cheguei, eu coloquei ele no plano inclinado, empurrei, ele foi, estava num asfaltozinho limpo, depois eu comecei a conversar com ele, falei, que esporte você pratica? Ele falou assim, não, eu remo Optimist. Eu velejo Optimist na lagoa. Rara, difícil. Falei, cara, imagina, a criança veleja Optimist sozinha numa lagoa, Rodrigo Feira, aquele barquinho pequenininho. A bicicleta não é nada, cara. Tem que fazer aquela cambagem, né? Imagina, ele camba. Moleque pequeno? Ele devia ter 8 anos. Nossa. Ele sabia cambar. Nossa, que ele devia ter fora isso. Ele sabia cambar no Optimist. Então a bicicleta foi não é nada. Quando eu fiz assim com ele, botei ele no... Nesse caso, teve uma transferência. Não, mas aquele garoto do esqui já teve uma transferência diferente. Também esquiar também não é trivial. Nunca. Não, e a mãe dele me mostrou. É engraçado, né? A Júlia me mostrou ele esquiando e saltando. Pois é. Quando ela me mostrou ele saltando, eu falei, não é possível. Isso foi a 4ª vez. Quando eu olhei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado aqui? Ele saltando, eu falei, mas ela me mostrou na boa, não me mostrou numa de criticar, não. Eu falei, olha só ele aqui. E essa criança foi uma transferência rápida. Foram 30 minutos que aconteceram ali, pum, foi embora. Tem amadurecimento, tem o aprimoramento mais rápido, tem outras que não. Aí você para pensar, esse moleque do velejo e o outro do esqui, será que esse moleque aprimorou necessariamente aqui, mas ele não tinha tanta inteligência sinestésica, e esse já tinha uma inteligência sinestésica maior previamente, e tudo que ele meter a mão ele vai ser bom? Pode ser isso também, né? Foi o que se presume, né? Sim. O que se presume. Que é um tipo de dom, meter a mão numa bike e já sair pedalando rapidamente. O do esqui, de repente, aprendeu mais por ralação, por estar ali fazendo direto, viaja com os pais direto, e o outro tem uma habilidade... É igual o inteligente preguiçoso e o burro esforçado. E o outro tem uma habilidade inata. Tem tudo. Assim, tem coisa que criança pega rápido, e tem outras que
Mas, ô Charles, eu tô achando bacana esse nosso papo, porque você lembra que a gente fez uma conversa, né? Como se fosse uma pauta, né? Do que a gente ia falar, que eu falei, né? Falei, pô, o nosso mote aqui, né? É mais para aderência, né? E não tanto para a parte técnica. Mas tudo que a gente está conversando aqui encosta, né? Na questão da aderência, porque assim, todos os comandos, tudo que você faz de parte técnica, como o garoto que deu ombro para você, né? Tudo tem essa junção, é inseparável, né? Aí voltando agora para a questão do personal, que você falou do circuito e falou da questão da gente treinar com um amigo, que realmente é outro treino, né? Do que você treinar sozinho, você, com fone estando música, mas não é a mesma coisa. O que acontece? Mesmo circuitando, que é uma coisa mais dinâmica, o aluno, inevitavelmente, ele vai falar com você. Como você treinando com o seu amigo, você também vai falar. Então, eu acho que é nessa hora que você cria aderência. Como ele não se enfastiar de você, ficar 10 anos, eu tô cansado da cara desse cara, vou largar mesmo fazendo. Exatamente, porque assim como na bicicleta, vai ter a pessoa que tá ali, porra, meio que aquele garoto deu de ombro, que tá ali porque, pô, os exames estão todos ruins, o cara tem que estar ali, mas ele não gosta, e aí de repente você vai, né, conversando ali, tem aquele cara que fala pouco, né, aquela pessoa, né, não vou botar homem, mulher, aquela pessoa que fala pouco, tem aquela pessoa que fala até fazendo exercício, você tem que, né, pedir para a pessoa, falar, pô, peraí, agora na hora do exercício não. Então, assim, você vai encontrando uma gama ali de variedade de temperamentos e de objetivos, que eu acho que é nessa hora que você cria a aderência. Porque é o que a gente fala aqui, a parte técnica, cara, o profissional tem que saber, cara. Você tem que saber prescrever, você tem que saber fazer um ajuste ali quando necessário, né? Pressuposto. É um pressuposto, entendeu? Agora, como que você vai encaminhar a tua aula para aquela pessoa sair da aula, né? E aí, falando da Maria, que te deu um abraço, e como que, não necessariamente dar um abraço, mas como que aquela pessoa vai sair da aula e falar assim, porra, amanhã eu vou voltar, quarta que vem eu vou voltar, sexta que vem eu vou voltar. Porra, tô com 1 mês, tô com 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí você vai conhecendo mais ainda aquela pessoa e vai ficando, para quem tem essa coisa ou inata ou presta atenção nisso, foi o que eu falei, como eu percebo que muita gente não reflete muito sobre isso, é uma questão inata. A pessoa sabe fazer um atendimento, né? Então, é isso que a gente, né, fica aqui esmiuçando, Mas né? que é um aspecto não físico do trabalho. Eu acho que, assim, é ouvir mais. Perfeito. Ali perfeito. eu acho que com aluno, assim, é ouvir mais e falar quando necessário, porque também você não vai ser um psicanalista ali, não, né, freudiano que vai deixar a pessoa falar e você só fazer aquela cara, não. Você tem que falar, mas isso é perfeito. Para mim, assim, eu concordo em gênero, número e grau com você. O protagonista é ele. Se necessário. Você pontua. Se e pontua. Perfeito. Mas é só ouvir. Perfeito. Porque às vezes, assim... Não, às vezes não, cara. Você está ali do lado há anos. Você é de confiança. Você é de confiança. E acaba que tem pessoas que se abrem mais, se abrem menos, mas... Você é de confiança. Não tenha dúvida disso. Então, acaba virando uma... É ouvir mais e... Acaba virando uma espécie, né? Vou falar aqui, assim, uma espécie de terapia também, né? Que a pessoa... Pô, a gente já falou aqui, nós somos o profissional que, se bobear, acho que com bastante convicção eu falo isso, que a gente fica o maior número de horas com nossos alunos, vamos botar assim, entre aspas, clientes, né? Convive mais que a gente que, às vezes, a própria funcionária de casa, a própria... Porque se botar a média 2, 3 vezes na semana, são 2, 3 horas por semana você é a pessoa. Né? Com o médico, por exemplo... Conversa mais que a gente, às vezes, que com o filho. Às vezes até que o marido... Com o médico, cara. O médico é espaçado. Com fisioterapeuta, muitas vezes você vai, mas daqui a pouco você ficou bom, vai embora. Psicólogo é uma vez por semana, 15 em 15 dias, aí vai dando... Então, assim, a gente, cara, é intenso. Não, é de muita confiança mesmo. É assim, e mesmo quando você está ali no trabalho com o aluno, dentro da sala no treino, até a habilidade que você tem que ter para você
poder interagir com outros alunos na hora de você revezar isso, entendeu? Sim. Tem que ser... Sim. Que todo mundo também tá vendo aquilo. Tudo isso tem que ter um equilíbrio nisso. Agora, cada aluno tem umas coisas particulares, né? Assim, Sim. você tem um link com o aluno. Por exemplo, o Roberto, Pô, eu trabalho com sensacional. ele há 15 anos. Então, assim, cada Sim. aparelho tem um apelido, entendeu? Então, Isso aí, você vê, isso aí é um tem detalhe, é cara, o mas faz... macaco, é o morcego, não, é o gorila, é o eu tinha morcego, Eu tinha uma aluna que é o fazia isso também, xirol, cara. é o xirol. Xirol é o abdominal da Copa de 70, de fazer com aquela bola, o medicine ball, é o xirol. Eu tinha uma aluna que ela botou um apelido muito bom no tríceps, que era Horácio, o bracinho curto. Então assim, turma então da a gente... Vamos lá pro Horácio, vamos lá pro Horácio. Então tem o bumbum, tem o caixonete, então tem várias coisas, entendeu? Eu nunca mais eu te falei isso, o Roberto, esse cara, eu conheço assim também, como o Charles conhecia a Isabela, assim, de encontrar, bater papo, não conheço ele a fundo, mas uma vez lá na Proforma faltou luz, né, a gente desceu, aí podia fazer musculação, tava de dia. Aí o Charles virou pro Roberto e falou assim, ó, Roberto, tá sem luz e a gente pode malhar lá, só não tem ar-condicionado, tava meio quente. Aí ele olhou pro Charles e falou assim, pensou assim, falou, Charles, ele tem 2 irmãos, pelo que me parece, ele falou assim, Charles, lá em casa, cara, era um ventilador para 3 pessoas. O ventilador girava, a gente ficava procurando o vento. Pô, tu acha que eu não vou malhar sem ar-condicionado? Aí, pô, você vê... Aí você vê o tipo de aluno, né, cara? Porque é aquilo que ele falou. E tem aquele aluno, Roberto é extrovertido, cara, porra, comunicativo. E tem aquele aluno, cara, que fala pouco. O cara é introvertido. Então, você tem que ter essa habilidade de se soltar um pouco mais com uma pessoa como o Roberto. Eu tenho aluno, cara, que você é aquilo que o Charles falou, cara. O cara fala pouco. Sim. Entendeu? Você vê que não é... Pô, se tu começar daquela... Não, vou ser engraçadinho. Vou falar do Flamengo. Não. Vou falar do... Porra, cara. Tem que entrar bem ali. O cara, meu irmão, o cara é calado, você é calado. Aí você vai vendo, né? O cara, pô, ele gosta desse assunto, ele fala. Tem esse assunto que eu falei com ele interagiu. Aí você já vai criando... Não, e tem também aquele assunto, fala assim, esse assunto nem pensar. pensar. Vai nem dar pensar. conflito. Esse assunto aqui nem pensar. Exatamente. Sim. Ei, Charles, a gente tem essa coisa de descobrir o mistério da aderência, né? A gente quer entender como é que, por exemplo, nós vemos muitas pessoas, né, que têm um giro muito grande de alunos, quase não conseguem ficar com anos. Eu tenho um aluno que ele faz 7 aulas por semana. Ele faz segunda, sexta, e terça e quinta ele faz aula dupla. Ele faz na academia, a gente vai pro prédio dele, ele alonga. Aí eu falo, esse cara tá há 8 anos comigo. Eu fico pensando comigo, como é que esse cara não enche o saco da minha cara? Ele conversa mais comigo do que qualquer familiar, do que mulher, do que filho. Ele convive mais comigo do que gente do trabalho. A pessoa que ele mais convive no mundo sou eu. 7 aulas por... Como é que ele não enche o saco da minha 7 cara? horas Por por que eu semana. adiro ele e outras pessoas com cara uma vez na semana não conseguem aderir? Esse é um mistério que a gente quer entender, que é um mistério não técnico. É o que a gente diz, por exemplo, o técnico é pressuposto. Se o cara tá num salão não tem o técnico, ele não deveria estar ali. Mas o que um cara faz para um cara ficar 8 anos, 7 vezes por semana, no enjoo dos cornos daquele cara, fala, vou trocar de personal. Tô de saco cheio da cara desse Porque, de maluco. certa forma, você Esse tem é que um mistério. atingir... Você tem que atingir, entre aspas, do que o aluno Provavelmente quer. está com ele. Tá com ele. Mas eu passei alguma coisa a ele mas aí, que fez com que ele quisesse eu entendo, conviver eu comigo, sei, entendeu? Mas olha só, aí você vê o seguinte. A vida dele tá indo bem? Não muito. Mas no aspecto de saúde. No aspecto profissional, mas no aspecto de saúde, digamos assim, hoje ele teve um problema de neuropatia periférica na escápula, a gente tratou na época. Não, mas assim, os problemas vão acontecendo, mas aí ele vai contornando, ele vai se equilibrando nisso aí. Sim. Então, assim, é a forma que ele está arrumando de fazer isso. Porque, olha, imagina, a neuropatia não é pouca coisa. É um problema complicado. É incômodo isso. Sim. Você não falou nem aonde está isso aí, mas assim, é incômodo. Então, assim, ele de alguma forma, ele quer alguma coisa social para ajudar ele.
Sim. De repente, a sua proximidade com ele, a questão social para ele é maravilhosa. Não tem a dúvida disso. Mas esse fenômeno da aderência, Charles, é porque assim, pô, você tem um aluno que é extrovertido, comunicativo, você tem uma aluna que fala pouco, aí você tem uma aluna de 20 anos, um aluno de 68, Um aluno de esquerda, um aluno de um aluno de direita. esquerda e de direita, um aluno de tudo. intelectual, outro aluno pô, mais raso. E como é que você consegue Entendeu? aderir todo mundo e Essa ser esse que é coringa, né? ser esse coringa e sem deixar de ser você. Ao mesmo tempo. Né? Porque você também não vai ser um Vaselina. artista. Exatamente. Um cara que você... É. Um camaleão, entendeu? Já parou para refletir como esse... Não, mas na verdade é o seguinte, assim, essas questões que são opostas a você, são antagônicas a você, elas não estão ali na prática. Se ele está querendo fazer exercício com você, isso aí já é o senso comum. Os dois estão ali. Sim, já tem um objetivo. É o objetivo que é isso aí. Agora, as outras questões de escolha dele, por exemplo, se não está trazendo para ali, está tudo bem. Agora, tem também um aluno que você percebe, isso também eu aprendi também assim. Às vezes, eu tenho um aluno que, assim, eu percebo que ele, ao longo do tempo, ele poderia estar entregando mais. Sim. Ele não entrega. Mas eu também aprendi o seguinte. Exato, perfeito. É o time dele. Sim. Isso já é um aspecto se você que ele te mantém com ele. Se você forçar, ele talvez... capaz de... assim... Você tem que ter... Agora. É um feeling. O time dele, entendeu? Sim. Eu aprendi isso, cara, assim... Eu aprendi isso lá atrás, assim. É o time dele. Você fala assim, cara, você tá aqui, você tá comigo há 8 anos. E você tá... Às vezes você vai pro segundo degrau, terceiro degrau, volta pro segundo degrau. Mas é o time dele. Sim. Você tenta empurrar um pouquinho, mas dentro de certos limites que não vão... Não vai. Porque pensa bem, Charles, se você, por exemplo, um técnico de televisão, aí toda vez que a tua televisão quebra, tu chama o cara é bom, tecnicamente, o cara é bom, ele resolve. O cara é mal-humorado, o cara, meio mal educado, não sei o quê. Talvez você não deixe de chamar ele, porque ele vai ficar ali meia hora na tua casa, você vai aturar ele, o cara vai resolver, aí tu fala assim, beleza, vou ver esse cara daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Agora, o personal, cara, se ele não atingir essa questão humana da pessoa se sentir bem com você, cara, então, assim, segunda-feira vai, não sei o que, quinta, daqui a pouco eu falo assim, não, cara, não quero mais ver o Charles, porque, cara... Teve causa de amigo nosso que tem entendeu o que eu tô falando? E tudo, que ele tem uma aderência terrível, né? Gente, olha só, você, quando é professor de educação física... Tem que gostar de ser humano, é um passo, né? E outra coisa, assim, você vai escolher, assim, o aluno, é claro que é mais fácil um aluno que quer treinar com você. Que aí tu precisa se esforçar. Sim, mas e aquele que tem uma dificuldade, aquele que... Esse garoto que você... tá indo ali porque o médico mandou, o médico convidou, o cara... Por que você, entendeu? Você tá nessa via, cara, entendeu? Isso aqui é seu também. Sim. Isso aqui é seu também, isso é um pouco... Esse é o cerne, assim, um pouco filosófico. Isso aqui é seu também, cara. Sim. Entendeu? Isso aqui é seu também. Por exemplo, tem aluno que você vê que ele... o exercício para ele tipo, tô aqui, mas não tô a fim de fazer isso. É sua função, cara. Ele te escolheu para você tentar quebrar esse gelo. Exatamente. Porque você e não outro, porque se mantém com você. E aí outros professores. É aquilo que você falou do time, cara. Assim, tem aluno que de repente tá ali querendo treinar com você, quer treinar, o cara vai... Agora e o outro que tá ali porque o médico mandou, porque a esposa, tá enchendo o saco dele, ele trabalha pra cacete, tá se esforçando, tá ali no horário, cara, tu já vai passar aquela série ideal, aquela série, né? Aí você vai naquilo que você falou, que você aprendeu lá atrás, que é a questão do tempo. O tempo. Do cara. Por exemplo, nós estamos nesse assunto aqui, mas lá atrás, voltando aqui, teve criança que não andou de bicicleta comigo. Você nem sempre colhe vitória, né? Teve criança que não andou. Assim, não era o time dela. Ela foi,
Eu tentei, mas depois eu conversei com o pai, não, já tá andando. No outro episódio ele foi, mas naquela hora não foi. Sim. Assim como o aluno, nós três, assim, a gente tem, né, conheço o Charles, conheço o Amoroso, a gente tem uma boa aderência, De uma forma geral. mas já tivemos derrotas, né? Já tivemos derrota do aluno por algum motivo, não estou falando nem uma derrota pessoal, o Charles, porque isso eu acho que não acontece, mas alunos que foram mais difíceis, que estavam mais resistentes. Por qualquer Que eu motivo, tava não até conversei com o Alan outro dia, que o Alan falou assim, um negócio que é interessante. Ele falou assim, pô, às vezes você tá ali naquela coisa, fala assim, sente que o aluno não vai, pô, não tá indo. Aí ele falou assim, pô, cara, de repente, uma outra pessoa que não eu pode conseguir. A gente tem que ter essa humildade. Que a gente também não vai, porra, né? Não somos deuses, né? Que vão conseguir a aderência de todo mundo. E aí, de repente, pode acontecer isso, com uma criança que não andou de bicicleta com você. Eu acho que... A gente tende a ter mais aderência de uma forma geral, mas é claro que, tipo time de futebol, né? A gente ganha, a maioria das vezes a gente ganha os 3 pontos, mas tem vezes que tipo a gente Botafogo. perde. Tipo Botafogo. Botafogo vai ganhar a maioria das vezes. Tô brincando aqui com o Charles da Botafoguense. Não toca nesse assunto comigo ainda não, cara. Ainda faltam muitas rodadas. Tem uma outra coisa que eu queria pensar assim. E se o aluno... E se você... Às vezes eu fico pensando assim, você treina com o cara, aí fala assim, meu irmão, você pode treinar sozinho. Da alta. Igual E aí? fisioterapeuta. Mas um aluno meu já chegou para mim e falou assim, pô, ele tá comigo há 15 Você pode anos. treinar sozinho. Ele falou assim... Treina sozinho. Tem muito aluno que... Cara, pô, assim... treina sozinho, cara. Vai lá, treina sozinho. Você pode, cara. Por que não? Recebeu alta. Eu acho que deveria ter um aspecto de... Cara, às vezes dá alta pro cara. Eu falei assim, eu falei o seguinte, eu vou treinar com você 2 vezes na semana. Eu quero que você treine sozinho 1 dia na semana. Sim. Você vai treinar sozinho 1 dia na semana. É claro, eu ainda continuo falando para você, é muito bom treinar em dupla. Sim. É muito bom treinar em dupla, adoro. Você tem um referencial na sala para alguém compartilhar com você, ou duelar, ou alguma coisa, é excelente. Mas você pode falar assim, treina sozinho. Porque a pessoa tem que ter um pouco de falar assim, você consegue, pô. Tem uma autonomia também. Autonomia. Dependente do... Mas então, autonomia. Por que não? Então, eu tive uma experiência com um aluno que ele virou para mim, ele está comigo há 15 anos, ele chegou para mim, acho que tinha, sei lá, 5 anos que a gente fazia junto, ele falou assim para mim, você sabe que eu poderia fazer sozinho, né? Assim, já há algum tempo. O que ele quis dizer com isso? Eu falei, pô, já tinha feito variado, já tinha feito exercício assim, assado. Aí eu falei, perfeitamente, eu sei disso, porque o cara é disciplinado, o cara é, sabe, não tem... Eu falei, pô, sei disso, cara, já tem um tempo. Aí ele falou, pois é, mas eu quero ficar com você, acho que é importante. Entendeu? Então, assim, realmente tem de tudo, cara, tem de tudo. E você tem que estar pronto ali para atender essas demandas que são muito variadas. O ser humano, pô, você vê, o espectro do ser humano é uma coisa muito variada. Né? Aquela coisa vai desde o Hitler até a Madre Teresa de Calcutá. Se for ver, são 2 personagens, né? Mas se você for ver, cara, assim, e é verdade, pega um cara como o Hitler, vê uma pessoa como a Madre Teresa de Calcutá, você põe dos dois do lado e fala assim, é da mesma espécie? Né? Parece até que é outro bicho, né? Porra. Eu tenho uma história que também é curiosa. Eu tenho uma aluna que eu dou aulas online, de vez em quando ela vem ao Brasil e eu dou aulas presenciais. Ela estava tendo um problema sempre na estrutura do lado direito, né? Era quadril do lado direito, tornozelo do lado direito. Ela teve um problema de saúde, ela tem que tomar um remédio crônico, e esse remédio resseca as articulações, dá algum tipo de dor, sensibiliza os nossos receptores e tal. Ela tinha um problema sempre do lado direito. Aí ela foi nessas terapeutas reiki, esses troços malucos, não acredito muito, mas holístico. É dela, é holístico. Falou, o teu lado direito é o lado masculino. Aí ela, mas como é que seria? É o lado masculino, o lado racional. Você tem algum referencial masculino? Ela, não. Aí ela, pô, marido, pai, tio, primo, qualquer um, ator de televisão? Não tem.
Pô, mas é bom você buscar um referencial masculino para você começar a melhorar esse lado que teria uma reverberação na estrutura corporal, né? Aí cada um com a sua fé, né? Sabe o que ela falou? Tem um cara que me dá aula de personagem. É um moleque, 34 anos. Ela é uma senhora de 68. Dos homens, todos, ela escolheu me pegar de referencial por coisas que estavam além da minha técnica de simples professor. Que ela via, esse moleque estuda pra caramba, faz doutorado, estuda latim. Porra, esse moleque, se eu fosse homem, talvez eu gostaria de ser parecido com esse cara. É esse mistério estranho, escroto, além da técnica, é que a gente tenta desvendar. Eu já contei aqui várias histórias. Pô, aluna minha, um aluno meu, o Alan que me contou, não foi nem eu, nem sabia disso. Eu dou aula pra essa moça, essa senhora, e o marido dela. Tem 80 anos, eu dou aula pros dois. O marido dela foi conversar com um aluno do Alan, que são amigos. Aí, batendo papo, aí, de tudo que ele poderia falar de mim, sabe o que ele falou? Aí, falando, pô, o Alan, personal tal, indicou, o rapaz é bom. Aí, ele falou, não, o rapaz é bom e tal. Ele sabe muito de história. Ele podia falar que eu sou bom tecnicamente, podia falar que eu dou um bom treino, podia falar que eu resolvi alguns probleminhas que ele tinha, uma dorzinha lombar, consegui resolver, ele tá comigo até hoje e tal. Mas de tudo que ele poderia falar de mim, ele falou que eu era bom em história. É um aspecto totalmente nada a ver com a técnica. É esse segredo que faz com que o cara... que tá com o cara. Porque além dele resolver um problema que já... ele tem que resolver, que eu contratei ele pra resolver. Se ele não resolvesse, eu nem tava com ele. Agora, além da resolução, o que ele dá que faz com que eu ache ele um cara bom, um cara de confiança, um cara que eu queira manter um relacionamento além do treino. Ele é bom em história, eu converso de história com ele. E aquilo, é esse mistério que a gente... aquilo que a gente estava falando, que assim, porra, ele só percebeu que você é bom em história, que você poderia falar de outros assuntos, né? Mas ele percebeu que você é bom em história porque, de alguma forma, rolou um papo. Eu escavo, né, cara? Eu amo o ser humano. O cara que ele é muito calado, era militar. Eu escavo, né? Eu não gosto de que fique calado, não. Eu fico... é o que eu te falei. Quando eu acho o ponto, eu vou. Dentro do que você está circuitando ali, a pessoa vai falando. É aquilo que você falou perfeitamente, que eu falei assim, você tem que escutar. Tem que escutar a pessoa. Então, com certeza, numa escuta dessa, ele pegou a coisa da história. Você sabe que, assim... A gente quer saber o teu mistério. Não, porque... Você tem algum teu, cara, né? Vou te falar uma coisa. Talvez eu não te fale qual é o meu mistério, não. Né? Porque, assim... Mas talvez não seja talvez por falta de reflexão, de você pensar sobre isso. Sim, pode ser. Você tem algum, que você é um cara bom, pode adere bem. Talvez eu vou pensar sobre menos assim, mas o escutar, assim, quando você chama... Isso é uma coisa, é difícil de acontecer. Por exemplo, se você está numa situação difícil, e você quer conversar com alguém, você quer proximidade com alguém para você... Quer um ombro de alguém... A coisa mais importante que a pessoa faz ao tal do seu lado é escutar. Sim. É o mais importante. Escutar e pontuar. Quando pontuar? Se você só ouvir a pessoa, se você só ouvir, isso já é bom demais. Se ela te der ensejo para pontuar, você vai. Sim, e quando você consegue ser meio cirúrgico, que você consegue alcançar o que aquela pessoa está te falando, e você consegue, quando você vai verbalizar ali, né, naquela coisa, se você conseguir atingir, aí você... porque eu acho que o que a pessoa está querendo ali, assim, a gente está entrando até um lado mais... É esse lado? É isso. Mas assim, é esse mesmo. A pessoa ela quer confiança, ela quer falar e quer que você seja uma concha, tipo assim, me escuta, deixa eu falar, me escuta, deixa eu falar. E aí você só ouvir... no máximo pontuar, se tiver que pontuar, entendeu? Porque tem pessoas que elas, assim, que não têm essa capacidade, ela vai falar, você não sabe o que aconteceu comigo. Tem gente que exatamente. Aí joga pra você. Porra. Aí joga pra você. A pessoa ela quer falar dela, não quer escutar a tua história. Ela não quer escutar a tua história. A professora chega, meu marido me traiu, eu já ouvi. A professora chegou pra aluna, pô, meu marido me traiu. Puta. Aí fala, não. Perfeito, não é você que tem que... Aí você fala, não. É só saber ouvir. Perfeito. E, cara, é outra coisa, assim. E olha que pra nós, cara, assim, tem coisa... Eu vou te contar uma coisa. Tem coisa que eu falo assim, pô, não queria ter escutado isso. Acontece. Juro pra você. Acontece. Assim, cara, não queria ter escutado isso, cara.
Não, perfeito, Charles. Eu fico, caramba. Mas aí, cara, assim, é do jogo, É meu. do jogo. Pô, já discutiu cada barbaridade, né? Cara, é do jogo. Mas, ô Charles, eu acho que essa pontuação que você fala assim, pô, perfeita a tua fala. Você fala assim, pô, você tem que escutar. Sim. Quando você escuta uma pessoa com atenção, querendo, aí entra naquela coisa que o Amoroso falou, pô, você tem que gostar do ser humano. Senão não dá pra ser Quando você profissional. escuta a pessoa com atenção, e tá ali entrando no cerne da questão que ela quer te colocar, é mais fácil te dar uma abertura para você pontuar bem. Se você fazer isso que você falou, de transferir para você, pô, não sabe o que aconteceu comigo? Pô, acabou. Agora, quando você está escutando com atenção e você quer realmente, de certa forma, ajudar aquela pessoa, aí abre a janela para você conseguir pontuar bem e você ganhar mais confiança daquela pessoa. Falei, pô, o Charles, pô, ele me escutou. E ele, claro, você Falou uma pode... coisa legal que ajudou no meu Falou dia. alguma coisa que... né? Talvez nem fale, cara. Talvez nem só, fale. Só É só ouvir. Claro, Só você ouvir a coisa. entender, balançar a cabeça é. assim, pô, difícil, né? Pô, isso aqui. Não, mas... Cara, e assim, e a gente tem que trabalhar, assim, você às vezes escuta muita coisa, é muita confiança, né? E você às vezes você fala assim, Coisa muito pessoal. você fala né? assim, tem coisa que também você fala assim, caramba, não concordo não. Aí você É. retém. Mas e aí, meu irmão? Com certeza. Mais uma vez, dependendo da pessoa, isso já aconteceu comigo, mas dependendo da pessoa, você fala assim, por exemplo, já aconteceu, eu falo assim, pô, mas se você olhasse por um outro ponto de vista, Claro. né? Você já pensou sobre... Não, eu também já Entendeu? devolvi. Eu também já devolvi. Tem umas devoluções que você pode Não, fazer, tem, né? claro, De acordo claro. com o teu aluno. Pontualmente, Claro. Galera, olha só, o papo tá... Pô, Bom pra caramba. parece que assim, o papo foi num crescente bacana, mas assim, nosso horário a gente... Senão o Já Fábio estouramos. briga com a gente aqui, então... Quer fazer uma... Cara, eu adorei o bate-papo. Eu fiquei extremamente não, fiquei um pouco ansioso, né? Porque eu nunca tinha participado, mas foi bem, rolou fácil. Eu já sabia que ia ser bom, mas assim, É? superou. Adorei mesmo. Pra mim superou. Eu Muito sabia bom. que ia ser bom. Muito bom. Valeu, Charles. É sempre mais Obrigado, fácil do cara. que imaginam, né? Eita, meu Deus. Obrigado. É sempre mais fácil do que alguém também. imagina, né? Então, gente, agradecemos aí severamente a todos que assistiram. Eu abri, Amoroso, fecha aí, faz um fechamento. Agradeço bacana aí. ao nosso amigo Charles pela ótima explanação aqui, os ensinamentos que ele deu pra gente. E até a próxima. Um abraço, galera. Um abraço.